empresário também tem que saber mostrar ela para que investimentos, para que outras empresas venham para cá, olhem para cá com uma visão diferente do que a gente tinha há muitos anos. Lá no interior do Paraná, lá no oeste, só tem soja, não tem mais nada lá. Então, o que a gente tem que saber é mostrar a nossa região, e o anuário é essa nossa ferramenta para isso. Nós temos os nossos patrocinadores do anuário, então Bruneto Contadores, Catuaí Shopping Cascavel, Construtora JL, Controsul, Copavel, Cotriguaçu, Cressol, Festival Cascavel, Agimave, Honda Engine, Nutricard, Prefeitura de Cascavel, Construtora Saraiva Resende, Sebrae, Cicobi Cred Capital, Sicredi Vanguarda, Cisprime, Sistema FIEP e Unicred. E o anuário, ele é feito pelo jornalista responsável aqui pela SIC, o Jean Paterno. Cadê o Jean? O Jean está ali. Está lá o Jean. O Jean faz um trabalho fantástico no anuário. Então, gostaria que quem pudesse, os meninos já vão projetar o QR Code, quem quiser ter acesso à versão digital, fique à vontade. Falar sobre educação financeira. Primeiro, agradecer ao meu amigo Marcelo Miller por aceitar esse desafio, falar sobre educação financeira. A gente aqui na SIC tem uma preocupação muito grande, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. O brasileiro ele é muito afoito e ele não se preocupa muito com a educação financeira. Então, nós temos muitas empresas que todos os meses se associam à SIC, só que nós temos muitas empresas que também todos os meses se desfiliam à SIC. E quando você vai olhar os motivos, dos mais diversos, a empresa fechou, faleceu sócio, mudou da nossa cidade, e aí por diante. A atividade não está se justificando mais por essa enxurrada que a gente tem aí de globalização e produtos vindo de todo lado. Mas tem uma parte que me incomoda bastante, que é a educação financeira. E esse tema é um tema que a gente tem que debater muito, é cultural. O brasileiro, eu brinco que eu conheço muitas pessoas que têm medo do dinheiro. Vocês já viram falar em medo do dinheiro? Ela recebe, o dinheiro cai na conta, ela sai desesperada em gastar. Isso no dia 2, dia 3. A hora que ela acabou o dinheiro, ela fala assim, ufa, agora só o mês que vem. Tá? Então, o medo do dinheiro, é uma síndrome que ela ataca o brasileiro muito forte. Em outros países já tem uma cultura de investimento maior. E para falar desse tema, por que o Marcelo? O Marcelo, depois de uma carreira muito bem sucedida no setor financeiro, ele foi para a área de investimentos aí, e tem conquistado prêmios frente à XP, ao escritório da SBN, sendo destaque nacional. E destaque nacional dentro da nossa cidade a gente tem que trazer para ouvir. Então, Marcelo, quero mais uma vez agradecer você aí pela disposição, por estar aqui. E eu passo a palavra a você aí agora, porque até eu estou ansioso aqui pelo conteúdo. Não sei se deu. Boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer ao Ciro pelas belas palavras aqui. É um pouco de exagero, você conhece o Ciro, um cara muito generoso, mas enfim, muito feliz. A SIC é uma casa que nós temos grande admiração, grande respeito, né? Quando você pega a história da nossa operação da SBN, que eu vou narrar um pouquinho, ela nasceu dentro da Associação Comercial de Maringá, então a gente gosta desse movimento de estar junto. É uma casa que transpira e transborda a credibilidade, né? E trazer para a pauta um evento como esse, que talvez mexa com a parte mais sensível do nosso corpo, que é o bolso, né? Eu acho que faz todo sentido. E quando a gente olha para trás, a gente percebe o quanto de tempo a gente dedicou para aprender isso, e foi muito pouco. E de um ponto tão importante que pode envolver toda uma parte socioeconômica. Quanto mais recursos eu tenho e melhor esteja alocado, mais eu tenho capacidade de consumo. Então, tudo isso ele acaba tomando uma grandeza super importante. Estou muito feliz pela presença. Ciro, muito obrigado. Márcio, muito obrigado. E eu gostaria, sinceramente, de fazer uma pauta não tão formal. Então, por gentileza, questione, interaja. É um assunto que gera pensamentos, então não guarde para você, pergunte,
que acho que a apresentação ela fica bastante interativa, tá? Bom, legal. Continua passando por aqui. Legal. Então, para a gente começar a nossa apresentação, não sei se vai conseguir colocar lá, mas tá lá, legal. Vou falar um pouquinho, acho que nem todos conhecem a XP Investimentos tem mais de 22 anos, é uma grande corretora, mais de 4 milhões de clientes, né? Mais de 1 trilhão de reais de valor sob custódia. Então a XP, há mais de 20 anos, o Guilherme Benchimol tomou uma decisão de democratizar o mercado de investimentos. Imagine um carioca que estava no Rio Grande do Sul, imaginando montar uma operação, né, que pudesse concorrer com as grandes instituições financeiras do país. Parecia um pouco fantasioso, mas enfim ele conseguiu. A XP hoje tem um protagonismo, tem uma grande fatia do mercado, mas de fato ainda há muito o que fazer, né? E a XP ela tem um modelo de atendimento que é realizado através de escritórios credenciados a ela. Então, os escritórios são plugados, utilizam a plataforma dela para que possa oferecer aos nossos clientes, para que a gente possa fazer isso, com os produtos de investimento disponibilizados na plataforma da XP. Os escritórios de investimento trazem essa proximidade. A SVN Investimentos, que é o escritório onde eu sou assessor e sócio, é um escritório que está há 17 anos no mercado junto com a XP. Inclusive hoje a XP está no quadro societário do escritório. Com muito orgulho nós falamos isso, porque de fato a XP sabe, entende que a operação da SVN é uma operação saudável e estar junto com a gente nos dá mais musculatura, mais capacidade de geração de solução para entregar para o nosso cliente final mais possibilidades de bons negócios. Hoje nós somos uma operação que está espalhada por todo o Brasil, mas com muito orgulho nascemos em Maringá e a gente tem muito orgulho de falar que é paranaense. Quando a gente fala que a SVN hoje está entre os principais players da XP, do mercado financeiro, a gente já imagina escritórios, né, nascidos no eixo Rio-São Paulo, então por isso que a gente frisa muito esse pé vermelho, essa cultura interiorana paranaense, que nos dá muito orgulho. E há 3 anos iniciamos a operação aqui em Cascavel, né? Inclusive na SIC, a nossa sala naquele período estava em obra e nós iniciamos aqui, nossa famosa sala Pirapó, está escrito na nossa história, então a gente tem muito orgulho também. Iniciamos ali com os treinamentos, com o time, enquanto a nossa sala ficava pronta, que fica hoje lotada no Botelho Open Mall, na Avenida Brasil, com a Piqueri. Esse evento tem hoje, são a matriz Maringá, mais 10 unidades espalhadas pelo Brasil, mais de 500 pessoas e uma série de áreas que nós fomos construindo em paralelo com as soluções que a XP já nos apresentava, para que a gente pudesse trazer ainda mais soluções legais para os nossos clientes. Então, desde mesa de renda fixa, de renda variável, wealth planning, cuidando de todo o processo sucessório dos nossos clientes, uma área de câmbio que é premiadíssima, inclusive eleita já algumas vezes a melhor mesa de câmbio da XP, uma área dedicada ao corporate. Nós já temos operações super relevantes aqui na cidade, a gente tem aproximado fundos de investimento com empreendedores aqui na cidade de Cascavel. Nós temos uma área de offshore, também para aquele cliente que deseja ter um pezinho lá fora, diversificação de risco país, e a nossa área de proteção patrimonial, que mais do que nunca acho que faz todo sentido a gente construir, né, um patrimônio interessante e protegê-lo na linha do tempo. Tá? E com muito orgulho, para parar de fazer a nossa propaganda, no ano de 2023, a SVN foi eleita o melhor escritório de investimentos do Brasil na rede XP. Então, a gente tem muito orgulho disso e gosta de compartilhar isso com a comunidade. Tá? Feitas as devidas propagandas, né? Acho que é importante, iniciamos o assunto. Acho que para a gente poder entender um pouquinho do mercado, a gente precisa voltar para uma parte didática. E a gente costuma dizer que a Selic ela é a grande tabela FIPE do mercado financeiro. A partir dela, nós temos a condição de avaliar se o crédito que eu estou tomando está numa boa taxa, se a remuneração dos meus investimentos estão num patamar adequado, se é o momento de adquirir alguma coisa ou não. Então a Selic ela acaba transformando o nosso dia a dia e a gente não se atenta a isso. O que a gente vê na prática são manchetes e notícias, parte do governo tecendo comentários sobre a atuação do presidente do Banco Central, o presidente do Banco Central colocando situações do porquê das taxas, e a gente na prática não entende aonde que isso interfere no nosso dia a dia. Então eu vou narrar de uma forma muito breve. Ela é a nossa grande taxa básica de juros, né, a taxa Selic. Ela é
a cada 45 dias discutida pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária, hoje presidido, o Banco Central, que organiza tudo isso, presidido pelo Roberto Campos Neto, premiadíssimo, né? Eu acho que o mercado reconhece a qualidade dele. A taxa Selic, me perdoem os economistas, também pode ser chamada de CDI, ela está muito próximo, que é um indicador que o mercado financeiro utiliza para medir os investimentos, né? Ela está diretamente vinculado aos juros para crédito. Se eu tenho uma taxa Selic em patamares, como nós tínhamos agora há pouco tempo, de 13,75, quase 14, naturalmente, se eu for contrair um financiamento no banco ou qualquer tipo de empréstimo, eu vou pagar mais caro. Se a Selic tem queda, a gente tende a acessar um crédito mais barato, então ela impacta diretamente ao custo do dinheiro que nós estamos tomando, principalmente as empresas que necessitam de recursos para tocar os seus negócios, né? Ela está vinculada à rentabilidade dos meus investimentos. Afinal de contas, se eu tenho uma taxa de Selic em patamares de 13%, 14% ao ano, eu acho que é um bom número, 13%, 14% ao ano, então ela está diretamente vinculada aos meus investimentos, ao ponto que ela vai caindo, eu também tenho que estar atento a outras alternativas, porque ela está vinculada tanto quando a taxa está muito alta, bem como quando ela está muito baixa, né? E a taxa Selic, ela está diretamente plugada com as perspectivas econômicas, tá? Em que formato? Quando nós temos uma condição de taxa de juros que está acontecendo exatamente agora, num ciclo de queda, naturalmente, quando eu vou contrair um crédito e as empresas vão tomar recurso para poder tocar suas atividades, eu pago menos juro. Isso faz a minha operação ficar mais viável. Então, quando nós estamos entrando num ciclo de queda de juros, ou temos uma taxa de juros mais baixa, nós costumamos dizer que é uma política econômica expansionista. Eu estou estimulando o mercado a consumir dinheiro, para que possa prosperar, aumentar suas atividades. O contrário também é verdadeiro. Quando nós estamos falando de uma Selic em patamares de 13%, 14% ao ano, e eu, como empresário, vou lá no banco e falo, banco, eu preciso fazer uma nova planta para minha empresa, eu preciso tomar um recurso. E quando ele me apresenta a simulação, a taxa está muito alta. Eu falo, poxa, não vou tomar. Acaba inviabilizando novos projetos. Nós chamamos uma política de juros altos uma política contracionista. É quando nós contraímos a nossa capacidade de gerar negócio. É quando a política econômica quer que você segure mesmo. Porque ela tem uma função que é primordial. O controle da inflação. Depois de toda essa narrativa minha aqui, eu gostaria de frisar isso. Ela tem uma grande missão, que é controlar a inflação. E nós, como um país emergente, por característica, nós somos um país inflacionário. Passa-se tempo, volta-se tempo, a inflação, ela sempre está ali nos assombrando. E a política da taxa Selic, ela vem para combater e também para amenizar os impactos dessa inflação. Para que a gente possa entender, eu vou contar uma historinha para vocês, voltando a muitos e muitos anos atrás, na época da pandemia. Parece que fazem tantos anos, né? No final de 2019, existiu aquela comoção nacional para a aprovação da reforma da Previdência, quem se recorda? E naquele momento, existia uma expectativa do governo de fazer toda a reforma para gerar muita economia mesmo, para a gente parar de gastar. E na época, a expectativa, quando foi feita a aprovação, era de uma economia de 800 bilhões de reais. Isso em final de 2019. Só que o atual governo, naquela época, não contava com uma situação chamada Covid, que veio acontecer já em março de 2020. E na época, o que aconteceu? O governo teve que tomar medidas para poder sustentar as pessoas mais carentes. Quem se recorda do tão famoso Corona Voucher? De repente, o governo se pega numa situação e fala assim, a gente nunca passou por isso, é um cenário sem precedente. Como que a gente lida com isso? As pessoas não conseguem trabalhar. A gente não podia respirar o ar do outro, né? É uma coisa que a gente quase que esqueceu, mas era tão maluco. E isso interferia diretamente. Então o governo fez o quê? Gente, nós vamos dar na conta das pessoas mais humildes R$600 por mês para que elas pudessem gerar ali o seu dia a dia e viver, precisavam consumir.
Só para a gente ter uma ideia do que isso impactou na economia, com o Bolsa Família, o governo tinha um gasto anual de aproximadamente 25 bilhões de reais. Bolsa Família, gasto anual, 25 bilhões de reais. O Corona Voucher significava 50 bilhões de reais por mês de desembolso do governo. Então, todo aquele projeto de economia da reforma da Previdência caiu por terra em uma situação super justificada. O fato foi que as pessoas ficaram com dinheiro no bolso, consumindo, porém, a pandemia trouxe uma falta de atividade produtiva. As empresas, as fábricas fecharam. E aí, de repente, nós tínhamos muito consumo para pouca produção. Quem é do ramo da construção civil se recorda do salto, por exemplo, que os preços deram naquele período. E quando você tem muita procura e escassez do produto, o que acontece com os preços? Se elevam. E desde então, somado a uma Selic que naquele período estava em patamares de 2% ao ano, a gente viu um cenário de muito consumo e os preços subindo pra caramba. De lá para cá, iniciou um projeto do Banco Central de subida de taxa de juros de uma forma muito rápida. E eu vou mostrar no gráfico para vocês como isso aconteceu. Naquele período nós estávamos com uma Selic de 2%. De repente, o Roberto Campos Neto vem com uma missão, fala o seguinte: espera aí, se o consumo está muito exagerado e os preços estão subindo, o que eu faço com o juro? Eu tenho que subir o juro para controlar isso rapidamente. E nós iniciamos um processo de subida de taxa de juros. Esse processo, essa fase de curva de juros para cima, eu costumo dizer que ele é um remédio amargo. Quando a gente fica doente, nosso filho está febril, né, doutor? O que você tem que fazer? Dá um remedinho amargo para ele. Alguém gosta de tomar remédio amargo? Eu não gosto, meu filho não gosta, ninguém gosta. A economia também não gosta. Quando você começa a subir juros, lembra que eu falei que tudo fica mais caro? Eu deixo de consumir? E a política fica contracionista? Você cria uma série de situações e sequelas que prejudicam a geração da economia. As pessoas deixam de consumir. E nesse processo, o Banco Central foi muito assertivo, ao ponto que, eleito já algumas vezes, com o melhor presidente do Banco Central do mundo. Porém, como eu falei, é um remédio amargo. Faz efeito, mas a gente acaba torcendo o nariz quando tem que tomar. Nesse gráfico, eu trago um pouquinho da história do nosso país em relação ao histórico da Selic. Acho que tem que voltar um pouquinho aí. É um interior. O nosso país, historicamente, é o país do juro. Então, nós já tivemos juros médio no ano de 17% nos anos 2000, 19% em 2002, 23% em 2003. Mas nosso país não é um país do juro à toa. Lembre que a taxa Selic ela tem uma grande missão, que é o controle da inflação. Nós temos um juro muito alto porque nós temos uma inflação muito alta. Além disso, nós precisamos remunerar os investidores pelo risco que a gente proporciona enquanto país emergente. Imagine que os investidores lá de fora só colocam recurso no país se eles falam o seguinte: o quanto você me paga de juros? Eu te pago 12% ao ano. Ah, legal. O quanto de risco você significa para mim? É um risco moderado? Ok. E aí a gente tem um fluxo do recurso entrando e saindo do país. Mas na nossa história, a gente mostra que nós somos um país de juro muito alto. E eu trago uma seguinte informação. Se nos anos 2000 eu aplicasse R$1 milhão na taxa Selic, no título público, eu teria, ao final de 2022, mais de 13.606.000, justamente pelo efeito juro Brasil e juro composto. Então, nós, historicamente, somos o país do juro. Mas, como eu falei, a Selic tem uma grande missão, que é o controle da inflação. O que é e como funciona a apuração da inflação? A inflação ela tem o seguinte sigla, que é o IPCA, que é o Índice de Preços do Consumidor Amplo. Então, quando a gente assiste o jornal e a gente vê o IPCA deste mês foi tanto, nada mais é do que o indicador que mede a inflação. E ele é feito por caixinhas, né? Então, nós temos 23% da inflação em cima de alimentação e bebidas, 20% em transportes, 14% em habitação, 11% em saúde e assim por diante.
Ela é apurada pelo IBGE nas capitais. Aí, eu tenho alguns investidores que me falam o seguinte: Marcelo, mas vem cá. Quando a gente vê a inflação, por exemplo, em 2023, nós tivemos um número de 4,62 ao ano, que foi a inflação fechada em 2023. Mas quando eu vou no mercado e vou fazer as minhas coisas, eu percebo que isso não reflete, eu estou pagando mais caro pelas coisas, o que eu estou consumindo, meus produtos. E esse é um ponto super importante. A inflação, ela é medida, por exemplo, pela cesta básica. Acredito que essa sala e o nosso telespectador lá de casa, dificilmente a gente compra a cesta básica e leve para casa para fazer o nosso rancho, né, como diziam os antigos. A gente vai lá e compra um produto mais seleto. Quando a gente apura a informação para transportes, para a composição da inflação, acredito aqui que pouquíssimas pessoas utilizam o transporte público. Nós utilizamos o transporte particular. Então, quando a gente vê o indicador e tenta trazer isso para a nossa realidade, a gente fala assim, poxa, agora começa a ficar mais claro para mim. O número lá, ele atinge, de fato, uma cesta de produtos e serviços. Talvez não o que eu consumo. Mas que me faz ter o pensamento que, ainda assim, eu preciso ter muito mais atenção ao processo inflacionário. Porque se as coisas que eu consumo têm, na média, um preço, um reajuste maior do que a publicação do índice, eu tenho que ficar mais atento ainda com o meu recurso em relação a ela. E aí eu trago também uma reflexão bem interessante. Com R$200 em 94, eu colocava aproximadamente 300 litros de gasolina. Hoje a gente coloca o quê? 38 litros, com os mesmos R$200. Os fãs de um lanche, um Big Mac, eu comprava aproximadamente 82 Big Macs com R$200. Hoje a gente compra 8. E eu fiquei chateado, porque eu gosto. Confesso. O Kinder Ovo, quem tem filho, né? O meu filho está proibido de comprar isso, porque é muito caro, né? Mas na época, eu comprava aproximadamente 200 Kinder Ovo, com R$200. Hoje a gente compra 20. Então, isso traduz na prática o processo inflacionário. É o quanto meu dinheiro consegue consumir. E se eu não estou atento a isso, eu perco dinheiro. Eu trago um gráfico aqui, esse que está na tela, que é o juro real. Nós temos uma pergunta ali. Claro, um detalhe. Aquele 1 milhão que tu falou lá, a pessoa ficou lá nos anos 2000, em 2023 estaria com 13 milhões, alguma coisa. Isso reflete ao investidor externo. Porque se trabalha com o investidor externo, não tem inflação que está aí. É isso aí. O investidor externo não tem a inflação que está correndo aqui. Chegamos numa época, não vou comentar aqui governos, mas com juros altos, inflações altas, juros baixos, inflações baixas. Então, um mata o outro. Então, o valor do dinheiro, aquele 1 milhão, talvez nem seria interessante ter os 13 milhões. Agora, para o investidor externo, que onde ele vive não tem essa inflação, compensa. Para nós, talvez nem tanto. Não é isso? Excelente sua pergunta. Como é que é seu nome? Alex. Alex, muito obrigado pela participação. Excelente sua pergunta, tá? Alex, esse gráfico que eu trago aqui, acho que vocês vão conseguir publicar, vai mostrar exatamente isso. Que na prática não é o quanto rendeu, é o quanto eu tive de ganho real, que é a rentabilidade dos meus investimentos reduzindo a inflação do período. Então, daqueles 13.606.000 que eu tive desde 2000 até 2022, na prática, descontando a inflação, ele se tornaria 4 milhões de reais. Olha o impacto, que é exatamente isso que você quis dizer. Isso sem imposto de renda, IOF e alguns encargos a mais. Então, olha como a gente precisa estar atento a ela. Ela consome, ela corrói a nossa capacidade de geração de recursos. Excelente seu comentário. A gente tem que ter o hábito, né, de olhar somente o rendimento, mas o que vale na prática é o juro real. É claro que, como eu falei, e aí a gente consegue visualizar no material, nós somos um país do juro, tá? Mas olha só que interessante. Quando eu olho de 2000 para cá, nós tivemos em 2020, lembra que eu falei que a Selic estava bem baixa por conta da pandemia, em 2021, que estava num processo ainda de subida, um juro real negativo no Brasil. Então vamos lá, se eu tivesse com o meu recurso aplicado
a 100% da Selic ou a 100% do CDI, nesses 2 anos eu tive um juro negativo. A inflação foi mais alta que a taxa Selic. De 2000 para cá foram esses 2 anos. Aí o investidor pode falar o seguinte: Marcelo, vamos lá. Na prática, se eu colocar na taxa Selic, eu sempre estou protegendo. Nem sempre. Esses 2 anos nos traduzem. Mas sabe quando que foi a última vez que a gente teve juro real negativo? Exatamente no mês de fevereiro de 2024. A inflação foi 0,83 e o CDI, que é um mês de menos dias úteis, foi de 0,80. Ou seja, se eu tinha o meu recurso a 100% do CDI em fevereiro, a inflação corroeu meu patrimônio. Eu tive um juro real negativo. Me parece, quando a gente começa esses comentários, remete a gente a coisas muito distantes, né? Tempos distantes. E não é, gente, está no nosso dia a dia. O que acontece é que informações como essas não estão rodando no nosso dia a dia, o tempo todo. E acaba passando pela nossa rotina sem a gente dar devida atenção. Então, isso é provocativo, porque a pior informação que a gente pode dar para um cliente conservador, qual que é? Que ele perdeu dinheiro. Não é? Mas, Marcelo, estava na taxa Selic, no ativo mais conservador do mercado financeiro. Você perdeu para a inflação. Então, então requer que o quê? Que eu olhe com atenção isso aqui. E como que a gente faz, na prática, para criar mecanismos e estratégias que protejam o nosso cliente ou a nossa carteira de investimentos desse vilão que é a inflação? Diversificando. E a gente, para ser uma forma muito didática, a gente gosta de trazer, já que nós somos o país do futebol, que uma estratégia de investimentos ele tem que respeitar ali as premissas de um time de futebol. Então, nós temos os zagueiros, que são as rendas fixas. Nós temos os fundos de investimento, que podem ser os meio-campistas ali, o pessoal que toca a bola de lado, quando tem que acelerar o jogo, acelera, quando precisa retrancar, retranca. E nós temos a renda variável, que faz gol pra caramba, e toma gol pra caramba. Então a gente precisa ter um equilíbrio nesse nosso time. Um time de futebol não vive só de atacante, né? A gente precisa ter os zagueiros, a gente precisa ter a moçada do meio-campo, e a gente precisa fazer ter a moçada que faz gol lá. Dito isso, e esse é um slide que ele é muito simples, mas ele é super importante. No mercado financeiro não existe milagre. Gente, e a gente precisa repetir isso, nós enquanto agentes do mercado financeiro, muitas e muitas vezes. Não existe milagre no mercado financeiro. Se alguém te oferecer alguma coisa muito fora do normal, lembra daquela série Carga Pesada? Corre, Bino, né? É cilada. Não existe. Pode parecer legal, pode parecer interessante, mas não existe. Se a gente submeter a esse crivo da razão, nós nunca cairemos. Mas a gente submeter ao crivo da fantasia, cairemos. E, periodicamente, infelizmente, ocorrem notícias, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, de situações que acontecem, enfim, pessoas... Promessas de milagres. Então, no mercado financeiro não existe milagre. Basicamente, a gente costuma dizer que são 3 pilares, né? De rentabilidade, de liquidez, eu preciso do meu recurso imediatamente, e de segurança. Marcelo, eu consigo os 3? Já consegui quando a Selic estava em 13%, 14%. Hoje nós não conseguimos mais. Por exemplo, Dr. Berrano, o senhor fala assim: Marcelo, eu quero bastante rentabilidade na minha carteira e eu não quero correr risco. Eu sou um cara conservador, trabalhei pra caramba para ter meu patrimônio, eu não quero submeter ele ao risco. Eu falo: doutor, a gente consegue algumas coisas sim, mas eu não te dou liquidez. O senhor consegue deixar a sua carteira de investimento por bastante tempo aqui comigo? Consigo. Beleza. Aí o doutor fala o seguinte para mim: Marcelão, é o seguinte, eu estou com uma reserva, eu preciso aplicar o meu recurso, mas assim, eu quero segurança, não quero correr risco e quero liquidez, não quero deixar meu dinheiro preso por muito tempo. Eu falo: eu consigo te entregar, mas eu não consigo te dar a melhor rentabilidade do mundo. Eu estou te dando liquidez e segurança. Aí o Ciro, que é um estudioso da Bolsa de Valores, fala o seguinte: Marcelão, eu tenho apetite a risco, eu quero rentabilidade, eu quero liquidez. Eu falo: Ciro, eu te entrego, mas eu não te entrego segurança. O que seria nesse caso? O mercado de ações. O mercado de ações eu tenho liquidez em 2 dias, mas está sujeito à oscilação do meu patrimônio. Então, na prática, de uma forma muito lúdica, a gente vai ter que fazer escolhas.
adequado ao meu objetivo de vida, o momento que eu estou, a minha condição financeira e ao risco que eu quero correr. Beleza? Vamos para frente. Quando eu falo em renda fixa, e aqui basicamente, eu vou falar de 3 caixinhas, que são os títulos públicos federais, os títulos bancários, e aí o mais comum deles, quando a gente aplica no banco, então a gente tem lá a LCI, a LCA, o CDB, as cooperativas do RDC, e nós temos o crédito privado, que são empresas, muitas delas listadas em bolsa, que também emitem títulos, que são dívidas a mercado, a fim de capturar recursos para poder tocar suas atividades, tá? Que são os famosos, acho que já não é mais tão distante do nosso investidor na ponta, os CRIs, os CRAs, as debêntures. Aqui eu vou chamar a atenção para uma informação bem recente no que tange o setor bancário, dos títulos bancários de aplicação financeira. No início de fevereiro, o Comitê do Conselho Monetário Nacional, a CMN, fez o seguinte ajuste. Falou, pessoal, é o seguinte, os bancos vêm tomando LCA, letra do crédito do agronegócio, e LCI, letra do crédito imobiliário, e banco é banco, gente. A gente pega emprestado aqui do João Paulo, capta do João Paulo, para emprestar para o Ciro. Banco é banco. Só que eu estava fazendo o seguinte, eu captava um recurso do João Paulo numa LCI, e quando eu emprestava para outro recurso que não fosse do letra do crédito imobiliário. Aí, peraí, tá bagunçado, eu tenho que captar através do mercado imobiliário e emprestar para o mercado imobiliário. Então o conselho falou o seguinte, acabou isso, vocês precisam destinar esse recurso especificamente uma LCA para o agronegócio e uma LCI para o mercado imobiliário. Isso traz um impacto na ponta em dois sentidos. Primeiro, a liquidez desses ativos que antes, que era muito comum eu colocar 90 dias de carência e depois ficava disponível para o investidor sacar, agora não tem mais. A LCI, ela vai ficar um ano sem poder acesso e a LCA 9 meses. Então, opa, lembra dos 3 pilares? Eu já tenho uma interferência ali na liquidez. Beleza? Os CRIs e os CRAs, que bem semelhante ao que os bancos fazem para o agronegócio, as empresas também fazem, também existia uma distorção. Você via empresas do setor de, locação de veículo emitindo um CRA, que é um certificado do agronegócio. Então o Conselho Monetário falou o seguinte, parou essa bagunça, né? Vamos ordenar isso daqui. Quem capta para o agronegócio, empresta para o agronegócio. Então atenção com essas situações, porque se eu tenho o meu recurso aplicado no banco, no vencimento dele, eu teria que dar uma olhadinha que não serão as mesmas características que eu tinha quando eu fiz a aplicação. Ficou muito confuso? Maravilha. Aqui, eu queria um exercício dos participantes, para não me deixar aqui só, porque vale um presente. O João Paulo vai dar um presente depois, né, João? Uma responsabilidade aqui. E depois desse bate-papo que a gente está fazendo aqui, a gente começa a tirar algumas conclusões. E eu quero trazer um seguinte quiz aqui para a sala. Nós temos o Henrique e o João, e atenção para as informações. O Henrique, ele começou a investir com 25 anos e está com 65 anos. Naquele momento, ele não tinha nada, ele começou do zero. Mas mensalmente ele colocava R$2.000. Beleza? Então ele está com 65 anos, começou com 25 e começou mensalmente a aportar R$2.000. Pensando numa taxa de juros de 10% ao ano, que é o Brasil, a gente olha o histórico da Selic, 40 anos investindo, ele acumulou R$960 mil, fora os juros. Beleza? Esse é o Henrique. Do outro lado, eu tenho o João. O João começou a investir com 45 anos, também está com 65, tá? Só que como ele começou mais tardiamente, o que ele fez? Ele falou, vou aportar R$500 mil para iniciar e mensalmente R$4.000. Mesma coisa, 10% ao ano, que é uma taxa média no Brasil, acumulou 1.460.000. Quem tem mais dinheiro e por quê? Quem começou com 25, mas valores bem menores,
ou quem começou com 45, com um aporte relevante e com o dobro de contribuição? Alguém se arrisca? Esse é o juro composto. O mais novo. O Ciro cantou aqui. Olha que interessante. O Henrique, somado ao que ele acumulou, mais os juros, ele chegou no patrimônio de mais de 11 milhões de reais por conta do juro composto. Juros sobre juro. E ignorar isso no Brasil é um pecado. Nós somos o país do juro e é fazer o dinheiro trabalhar pra gente. O Ciro fez uma introdução super legal. Parece que a gente tem medo às vezes, né? E a gente tem que trazer ele para nosso aliado. Um outro exercício, para a gente já chegar finalmente na nossa apresentação. Nós temos o estagiário e o gerente. O estagiário, ambos estão com 65 anos hoje, tá? O estagiário começou a investir com 22 e foi até os 30 e parou de aportar. R$2.000 anuais. Então ele juntou R$18.000 nesse período. 10% ao ano, que é o Brasil. No outro lado eu tenho o gerente. Gerente, né? Um cargo legal. Dos 30 aos 65, R$2.000 anuais. Ele acumulou R$72.000 de aporte, a 10% ao ano. Quem tem mais dinheiro e por quê? O estagiário tem mais dinheiro, porque, de novo, o fator tempo. Ele parou de aportar com 30 anos, ele não resgatou o dinheiro. Ele deixou o dinheiro trabalhar para ele através do juro composto. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Talvez grande parte dessa sala, nós, na nossa infância, nós não tivemos esse tipo de informação. Pelo contrário, eu sou filho de bancário do Banestado. A experiência que eu tinha de poupar era ter o porquinho do Banestado e colocar as minhas moedinhas lá dentro. Era essa a experiência que nós tínhamos, né? O mercado não tinha informação. Mas nós, enquanto pais, avós, hoje, nós temos a obrigação de fazer os nossos filhos ter essa informação, né? De começar o ato de poupar, de ter o ato de guardar o dinheirinho, de ser responsável, né, pelas suas finanças. De não ter medo dele. De não ter medo do dinheiro. Então, acho que esse exercício, ele nos traz essa reflexão. E é o nosso papel hoje, enquanto agente financeiro, trazer essa pulguinha, né, essa cutucadinha no coração, porque eu tenho certeza que muitos daqui olharam para trás e falaram, cara, se eu soubesse, né, e começasse a guardar com meus 20 anos, por menos que fosse o recurso. Tá? Então, fica a provocação para a gente olhar com carinho para aqueles que estão vindo, né, e substituir ao longo do tempo. E o que a gente está olhando para 2024, entrando na reta final da nossa apresentação? Primeiro eu trago as projeções do Banco Central. A gente tem olhado, então, lembra que eu comentei um ciclo de juros caindo? Então, o Banco Central hoje, através do Boletim Focus, fala numa taxa Selic de 9% ao ano para 2024, fala em 8,5% para 2025. Pode perguntar, doutor. Nós temos uma inflação para 2024 de 3,75% e uma inflação em 2025 para 3,5%. Então, trazendo aquela analogia do juro real, olhando para 25 já, a gente está falando de uma Selic de 8,5% para uma inflação de 3,5%. É um ponto de equilíbrio interessante. Pode perguntar, doutor. Bom, Merrana, sou representante da Unimed. Marcelo, meu conhecido já antigo, a gente se dá muito bem. Marcelo, a minha pergunta principal. Selic, ela se baseia no juro que o governo paga, real. Eles estão baixando o Selic, mas o governo está endividado mais ainda. Como explica isso? Na realidade, quem paga o juro Selic é o governo, que eu entendo. Sim. Então, está baixando o Selic e ele está endividado mais ainda. Como que encaixa isso? Como o Banco Central aceita essa posição? Porque, desculpa, tu vai falar, baixou o Selic, vai aumentar a inflação, essa é real. Mas o principal ponto que eu discuto, se o governo está mais endividado, como vão conseguir baixar o Selic? Excelente pergunta, doutor. Num país emergente como o Brasil, é basicamente um cobertor curto, né? Você precisa baixar a Selic para aumentar a atividade econômica, aumentar a arrecadação e sustentar uma gastança maior por parte de uma política econômica definida, sem emitir posição, né? Então, você precisa desse movimento para quê?
as empresas, as pessoas tomem mais recurso, ampliem suas atividades e gerem mais tributo, que gere mais arrecadação, para sustentar todo esse processo, né, que está acontecendo. Todo esse processo gera consumo, que vai gerar demanda e que vai gerar inflação. E quando a gente olha, a economia ela se repete, né? Então, hoje, olhando para o nosso cenário, nós estamos vendo uma Selic em queda, um gasto por parte do governo que é público mais intenso, né? Tudo isso são fatores geradores de inflação. Então, a gente acredita que a inflação ela deva aparecer daqui a pouquinho novamente e aí inicia um novo processo de ajuste de taxa Selic. É por essa razão que normalmente, se a gente falar de um título público atrelado ao IPCA, a gente já conseguiu começar a acompanhar uma escalada de novo na rentabilidade do IPCA em 2035, 2045, já pensando nos juros futuros. Exatamente isso. Na prática, quem rege todo o mercado é o juro futuro. O juro futuro, gente, para não entrar muito na técnica, eu costumo dizer que é o termômetro do temperamento do mercado. Se a gente está vendo algumas coisas que não estão acontecendo legais agora, eu projeto um juro lá na frente maior. Eu tenho um risco maior aqui, eu projeto um juro lá em 2040, 43 maiores. E aí, para o investidor que está mais atento a isso, ele começa a capturar uns títulos interessantes com prêmios maiores. Porque por mais que a Selic esteja em processo de queda, eu consigo capturar títulos com vencimentos mais longos, e aí tem uma série de características que preciso sentar com o assessor, começa a comprar, mas que sim me projetam prêmios de rentabilidade legais. Excelente pergunta, tá? Mas são informações burocráticas, né? Porque hoje em dia, cada vida de uma guerra já só acaba no fim, uma doença, já muda tudo. Alex, é isso mesmo, só que tem um detalhe importante no mercado, assim. Os pacientes tiram dinheiro dos impacientes, né? Então, assim, nesses momentos de estresse, e aí eu estou falando dos ativos tão conservadores como os títulos públicos, como os de renda variável, é o momento de comprar. Então, vou dar um exemplo muito breve aqui, estou preocupado com o horário. O que aconteceu, por exemplo, no primeiro trimestre de 2023. Lembra do advento das Americanas? Light, o mercado de crédito estressou. Quando o mercado de crédito estressa, as empresas têm que pagar um prêmio maior, o mercado exige mais prêmio, é hora de comprar. Nós compramos títulos públicos, nós compramos títulos de grandes bancos com prêmios maiores, porque o mercado exige um prêmio maior. Então, assim, esses movimentos, e aí você vai ver ao longo da nossa história um monte de situações, né? O Wesley Day, greve dos caminhoneiros, Covid. Para quem sempre deixa um pouquinho de caixa ali, a gente consegue adquirir coisas interessantes. Reserva para oportunidades. Reserva de oportunidades. Ciro é um mestre nisso. E aí, gente, para a gente não estender aqui e respeitar o horário da reunião, o que a gente tem olhado hoje para algumas carteiras? Primeiro, que eu acho que é super importante a gente trazer isso em pauta. Não existe certo nem errado. Existe o que está ajustado ao seu perfil de investimento. Tá? Então, isso ele jamais pode ser rompido. Jamais pode ser rompido. É muito legal você olhar um gráfico que entregou no ano 20%, 30%. Mas uma coisa é olhar a foto, uma coisa é você olhar o filme. E no meio desse caminhar, né, tivemos solavancos. E se eu não tenho perfil, por exemplo, para renda variável, eu vou sofrer muito nessa jornada. E a carteira de investimentos, ela tem que partir de uma seguinte premissa. Se ela está tirando o meu sono, ela está descalibrada. A carteira de investimentos tem que ser seu amigo, o dinheiro tem que ser seu amigo, não o seu ofensor do dia a dia, que tire sua concentração para tocar as suas coisas. Então, perfil de investimento, gente, tem que estar muito, muito fiel a ele, tá? Para as carteiras conservadoras, lembra que eu comentei que o doutor fez a pergunta, a gente vê um processo de gastança um pouquinho maior, a gente vê uma Selic baixando, estimulando o consumo, a gente vê um processo de inflação, e a gente está falando de 2 anos para frente, mas é onde a gente consegue capturar prêmios legais. Então, ativos atrelados à inflação, por exemplo, inflação mais 6, inflação mais 7, a gente está olhando com bastante carinho, tá? E aí tem algumas características que a gente precisa sentar com o investidor, mas a gente está olhando com bastante carinho. Para o cliente conservador, bastante pós-fixado, apesar de nós estarmos falando de uma Selic de 9, 10, 11% ao ano, é taxa pra caramba, a gente não pode ignorar isso, preservando a liquidez. E também para o cliente conservador, um pouquinho lá fora.
Você ainda captura títulos do mercado americano, título do Tesouro Americano, a dólar mais 4, dólar mais 5, 4,5. Obviamente que a gente tem que olhar sempre o mercado. Para o cliente conservador, mas Marcelo, colocar dinheiro lá fora, sim, gente, título do Tesouro Americano é o título mais seguro do mundo. Se eu sou conservador, eu tenho que ter um pezinho lá, não só no Brasil, né? Então, a gente provoca isso. Para os moderados, um pouquinho de fundo multimercado, né? Que aí consegue fazer esse balanceamento das carteiras. Para as carteiras mais arrojadas, aí sim, o mercado de ações, aí pode ser diretamente na ação ou diretamente com um fundo de investimento que tem ações que compõem o seu portfólio. Mas acho que nesse patamar de Selic de 9, 8, a gente consegue capturar coisas tão interessantes, tanto na renda variável, que tende a se valorizar com a queda da Selic, os ativos de fundos imobiliários, ações, bem como alguns tipos de renda fixa, que também sempre tornam-se bem atraentes para o investidor. Então acho que é um bom momento para o investidor dar uma olhadinha com carinho para a sua carteira. Gente, para finalizar, pontualmente, quer dizer que foi um prazer estar falando com vocês essa noite. Espero que tenha sido um conteúdo que tenha provocado vocês a pensar, né, sobre as finanças da família, sobre como provocar novos objetivos, reforçar o meu carinho aqui e a abertura da SIC para esse tipo de pauta. Acho que tem um cunho muito legal. E é um prazer estar falando com vocês e obrigado pela atenção de todos. Tá? Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Eu vou abrir para perguntas, mas primeiro eu quero que o Marcelo coloque uma... As pessoas têm medo de bolsa de valores, têm medo de investimento, e ela acha que sempre a bolsa de valores ela vai... Mas hoje nós temos mais de 500 empresas listadas na bolsa de valores e que compõem o Ibovespa apenas 78. Tá? Então, às vezes, o Ibovespa caiu, o Ibovespa subiu, é porque está puxado por Vale e Petrobras. Não é puxado pela Bolsa inteira. Então, Marcelo, se puder explicar um pouquinho o que compõe o Ibovespa, eu acho que é importante porque a notícia, os telejornais, eles batem muito em cima do Ibovespa. Só que não é a realidade da Bolsa. Nem todas as empresas, quando o governo federal faz uma besteira, cai as ações, caiu o Ibovespa, tá? Vou dar um exemplo, teve lá uma ingerência na Vale, caiu o Ibovespa, mas teve muitas empresas que subiram. Tá? Então, acho que é importante esclarecer isso, quando a pessoa vai para uma renda variável, ela tem que entender que não é não são as que, apesar que 500 empresas no Brasil é bem pouco, né? É pouco. A nossa bolsa, quando você compara para o mercado americano, por exemplo, é um bebê. Né? Nós somos um bebê quando tratamos de bolsa de valores. O que o Ciro quis dizer, acho que na prática, é assim, as manchetes que o mercado publica acabam trazendo temor do investidor, né? Pânico. E aí, no primeiro movimento que você vê de realização da bolsa, você tende a ficar em pânico. E aí entra aquela regrinha que eu falei, né? Os pacientes tiram dinheiro dos impacientes. Aí você vende na baixa. Aí, de repente, você vê a bolsa corrigindo para cima, né? Aí você corre comprar. E aí a bolsa de valores é o processo ao contrário, gente. Você tem que comprar na baixa e vender na alta, tá? Mas o que o Ciro quis dizer é o seguinte: indiferente do índice que a bolsa nos traz, o que compõe elas são empresas que têm governança, que têm uma estratégia, que têm produtos que, como a gente conversava nos bastidores, é muito difícil você perder dinheiro com essas empresas. Né? Então você vai falar, a gente falou de Vale, a gente falou de Petro, a gente vai falar de JBS, a maior empresa de proteína animal do mundo, e você vai ter grandes companhias ali que você pode montar um portfólio. E aí existe, eu vou fazer só um recorte aqui em relação à bolsa, que existe um negocinho chamado time, que é fundamental. Então, a paciência, a hora de compra. Vou dar um exemplo. Lembra que em março de 2020 nós tivemos a pandemia. A mesma carteira de ações de um cliente que comprou em fevereiro e acabou estourando a pandemia em março, e um cliente que comprou em abril e a pandemia estourou em março, é a diferença de 40% no ano de rentabilidade. A mesma empresa. Então, também tem o time, além de toda essa configuração que o Ciro falou. Existem grandes companhias,
né? A Bolsa Brasileira é uma bolsa muito pequena, então qualquer reflexo nessas grandes companhias mexem com o índice, mas não significa que deixaram de ser atraentes e não significa que a gente precisa vender elas. A gente vai mantendo a composição da carteira e em momentos oportunos aumentando ou reduzindo posição, né, Ciro? Mas isso é o cacuete, né? A tranquilidade. Nunca fazer em momentos que você esteja desconfortável, né? Você tem que estar muito tranquilo. O fato é que quem está habituado com esse tipo de cenário se diverte, né? Porque você vê boas oportunidades, enquanto o mercado começa a criar pânico, né? E aí a bolsa está muito mais sensível a esses movimentos, como eu falei antes, greve dos caminhoneiros, né? Uma situação de impeachment de presidente, mas é um baita momento de entrada na bolsa. E a nossa bolsa é muito pequena, naturalmente ela fica mais sensível a esses movimentos, mas ali dentro a composição são de grandes companhias que ao médio e longo prazo, e quando a gente falar de renda variável, a gente tem que ter esse horizonte, né? Vão entregar grandes resultados, com bons dividendos, enfim. Acho que consegue fazer um bom portfólio. Obrigado, Marcelo. Tem mais uma questão sobre bolsa e investimentos, que são as empresas do novo mercado. Então, o que é uma empresa do novo mercado e o que é uma empresa tradicional na bolsa? A empresa do novo mercado, Marcelo, se você puder explicar um pouquinho mais para nós, são empresas que elas já estão num patamar muito mais evoluído, né? Ciro, eu vou deixar você explanar nessa, eu vou ficar vendido dessa aqui. Não, as empresas do novo mercado, elas têm já um critério de governança corporativa muito maior, com vários gatilhos, mais difícil a manipulação de balanços, como Americanas, como umas outras empresas que a gente vê na bolsa. Então, quando a empresa está classificada no novo mercado, os critérios de governança corporativa dela dão muito mais segurança para o investidor do que uma tradicional. Então, acho que isso é uma coisa importante saber, a pessoa que vai investir, aonde ela está pisando, o que ela está fazendo. Se ela está pegando uma empresa que pode manipular um balanço porque ela não tem ferramentas de governança para que aquilo seja auditado, ou uma empresa que não consegue manipular, justamente porque as ferramentas de governança elas auditam e consequentemente, dão segurança ao investidor. Só complementando, o Ciro foi perfeito. Esse nível de governança é algo que o mercado vem exigindo cada vez mais. O que aconteceu, por exemplo, com Americanas, ela torna-se ainda mais... Não pode acontecer, né, para o mercado que o Brasil significa, que o Brasil quer se transformar. Então, esses níveis de governança, eles acabam se tornando cada vez mais rígidos, mais precisos e menos violáveis. Quer dizer, eles tornam grandes barreiras protetivas para o investidor. E isso é muito legal. Tá? Isso é muito bom. Isso faz com que o investidor tenha mais convicção, né, que os números apresentados respeitam a fidelidade da empresa, a realidade dela, e esses mecanismos vêm para proteger e para garantir o investidor que, quando ele faça uma análise, de fato ele esteja olhando um número real, né? Não sujeito a situações como essa, porque machuca o mercado de uma forma absurda. Né? Absurdo. Se alguém tiver alguma pergunta, só peço para aguardar chegar o microfone, senão quem está nos ouvindo em casa não consegue. O Gerson. Marcelo, tem duas situações aí até o fim do ano que vão ocorrer que podem mexer um pouco naquele cenário que você trouxe ali de tendências. Eleição americana, que é uma incógnita, pode dar qualquer coisa, e a saída do Campos Neto do Banco Central. Como é que vocês visualizam essas duas situações aí? Excelente pergunta. Eleição americana, a gente vê um movimento da direita lá novamente se posicionando, né? E aí, quando a gente olha para o Brasil, normalmente, ele tende a se repetir movimentos assim, pelo menos na tendência de mercado, né? Em relação à saída do Roberto Campos Neto, eu acho que é uma pauta que tem se tornado cada vez mais comum, assim, porque a gente não acompanhava até então, né? E, de repente, a gente está preocupado aqui, a saída do atual presidente, o que vai acontecer. O fato é que o mercado ele acaba impondo algumas coisas, no bom sentido, que acabam protegendo todo esse ecossistema. Tá? Quando o presidente do Banco Central, e eu já vou responder o porquê da sessão, quando o presidente do Banco Central ele vem e anuncia uma queda ou uma elevação na taxa de juros,
não é uma decisão única e individualizada. É o Comitê de Política Monetária, que é composto ali por muita gente interessante. O amigo falou uma coisa bem interessante ali. Por mais que eu projete, venha aqui na canetada e fale o seguinte, a taxa Selic vai ser 7% ao ano, se o mercado não comprar, quer dizer, se essa informação, se essa decisão não tiver credibilidade, o mercado não precifica. Na prática, os juros futuros sobem, os preços não conseguem baixar, a taxa de juros que você vai contrair no banco não vai refletir. Então, a decisão do presidente do Banco Central, ela tem que ser muito embasada e tecnicamente muito bem tomada, para que o mercado, de fato, entenda que faz sentido, que os núcleos de inflação foram analisados, que os prazos estipulados ali vão acontecer realmente os movimentos de mercado. Outro ponto é que o sucessor dele anunciado pelo governo é um cara de mercado e o mercado não teve nenhum temor em relação ao comportamento dele. Então, a gente olha assim que vai ser uma transição que desperta essa curiosidade, porque o Roberto Campos Neto, elogiadíssimo, premiadíssimo, e nos traz essa expectativa de quem será o próximo. Mas eu, de fato, não tenho esse receio. Tá? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Sim, honestamente, eu acredito que não. Ele vai se tornar independente. Como eu falei, o mercado ele é soberano. Tá? O mercado ele é soberano. Mesmo sabendo que o atual governo já diz claramente que o mercado é louco e que nós temos que jogar dinheiro no mercado, independente da inflação, e a inflação que assim, fica uma coisa meio solta. Eu entendo que o que você comentou, parece sim que é uma coisa que não tem nexo ao que está acontecendo. Essa batalha que está acontecendo e comentários contra o mercado financeiro e essas... na prática, gente, o Brasil só tende a perder, né? Porque quando você pega, de fato, os investimentos, né, que acontecem, que revolucionam a parte da infraestrutura, por exemplo, é tudo dinheiro privado, tá? É dinheiro de investidor, né? Criar esse destempero com o mercado, com os investidores, só quem perde é o Brasil. Então, e na prática, o mercado ele pode criar algum tipo de ruído, mas ele está olhando oportunidade de negócio. Você pode falar um monte de coisa aqui que não me interessa. Se eu entender que o risco que eu estou correndo no Brasil e o investimento que eu estou fazendo vai trazer bons retornos para mim, para o meu acionista, para o meu investidor, ele vai continuar fazendo. Mas, de fato, esse tipo de atrito, esse tipo de interação pejorativa por parte, né, da atual presidência, enfim, quem perde é o Brasil, que na prática é um investimento privado que rege muito desenvolvimento para o nosso dia a dia em infra, logística, enfim, portos. Marcelo, só complementando, o governo ele fala um monte de besteira, e não estou falando de um ou de outro governo, mas também eles não são tão ingênuos assim. Então, um movimentozinho que eles fizeram ali, saíram alguns bilhões do Brasil, principalmente de Petrobras, e o governo teve que recuar. Tá? Nesse boato da Vale, saíram mais alguns bilhõezinhos ali, e o governo teve que recuar. Então, o que o Marcelo comentou é exatamente isso, quer dizer, vai entrar um sucessor para o Campos Neto, beleza. Tá? Se ele começar a fazer algumas ações contra o mercado reage e ele tem que recuar. Então, o mercado ele é mais forte do que muitas vezes a força política. Aí fica um conselho, tenha uma reservinha de oportunidade, porque vão ter oportunidades muito grandes, vão aparecer muitas oportunidades justamente nesses movimentos. Verdade. Fernando? Quando você fala sobre... Marcelo, né? Obrigado pela sua explanação, mexeu bastante com a cabeça. Que bom. Mas quando você falou da poupança, dos porquinhos e tudo, eu me lembrei de moleque indo nos bancos buscar aquelas latinhas, né? Sim. E a gente foi criado assim. Então, a gente não teve uma educação financeira, uma educação empresarial. A gente tinha o sonho de trabalhar no Banco do Brasil. Sim. Né? Fomos treinados e criados para isso. E quando você fala sobre essa situação, reserva de oportunidade, você é pai? De 2 baixinhos. Ok. Qual seria um caminho correto para que a gente
como pai, como futuro avô, colocasse essa ideia para as crianças. Porque se a gente esperar isso do governo, a gente sabe que não vai ter, tá? Não tão cedo. Mas qual seria uma cartilha recomendada por você? Excelente pergunta, Fernando. Um pouco da nossa história, a história da CVN, ela conta a partir dessa palestra que a gente está fazendo aqui hoje, tá, gente? São 16 anos fazendo esse mesmo conteúdo, né, iniciando em Maringá. Falando dos nossos filhos, eu dou um passinho para trás. Imagine os sócios fundadores quando iniciaram a SVN, com 18 anos cada um, explicando para um bando de investidores o que era XP, né? E com aquela dificuldade, porque a informação era muito escassa. A gente precisa fazer isso, a gente precisa se comunicar, a gente precisa promover esse tipo de interação, a gente precisa promover esse tipo de bate-papo, para que a comunicação ela se multiplique. Em relação aos baixinhos lá de casa, a gente tem um hábito de... Vou contar uma história particular com o meu menino, o Vinícius, tem 10 anos. A prima dele falou assim, gente, colocou no grupo da família, gente, eu quero vender o meu tablet. Ele automaticamente me acionou. Ele falou, pai, eu quero esse tablet. E eu falei, que bom que você quer, né? Como que está a tua reservinha ali? Né? Ele falou, eu tenho R$180 no cofrinho. Eu falei, não sabia que tinha tudo isso. Se soubesse, tinha recorrido a ele, né? Eu falei, tem 180? Quanto que é? É R$500 o tablet da minha prima. Eu falei, tudo bem, eu compro para você. Ele falou, compra, pai? Sim. Não significa que você vai acessar o tablet, né? Falei, eu compro, vai ficar guardado, e nós vamos fazer uma tabelinha de tarefas e o quanto essa tarefa vai custar. Então, ajudar a mãe na louça, né, arrumar a cama, então são R$10, e a gente vai fazer uma tabelinha. Quando ele alcançar os 380 que ele me deve, ele vai ter acesso ao tablet. Basicamente foi, filho, quando o pai quer trocar o carro, o que o pai faz? O pai trabalha, guarda e vai trocar o carro. Então, são esses tipos de dinâmicas e interações que vão fazer com que eles aprendam, né? Aprendam. Muitos de nós viemos de uma família mais simples e a gente foi conquistando as nossas coisas ao longo da vida. Quando a gente vira pai bundão, bobão, porque a gente quer dar tudo verdade. E deixa de estimular o ato de conquistar, né? Que é tão legal. O ato da conquista é maravilhoso. Você economizar arduamente, ajudar nas tarefas de casa, e a gente vai criando gerações aí, pelo menos ao meu ver, que possam ser mais frutíferos que a gente, né? Mais alguma pergunta? Oi. Eu só queria complementar um pouquinho, acho que da questão que foi muito bem levantada por eles, e também sobre esse ponto, Fernando. Assim, a gente olha o governo de fato falando muitas coisas, né? A gente sabe que ele tem esse intuito mais populista, esse intuito mais pró-povo. Então, complementando também a questão que ele não é bobo, ele não vai fazer nada que possa prejudicá-lo, né? A gente já viu esse movimento lá atrás. Os juros caiu na canetada, estava em 12%, se eu não me engano, em 2014, e foi para 7% no ano seguinte. Então, isso trouxe consequências muito fortes naquele momento. A gente viu uma agitação muito grande. Consequentemente, a gente caminhou para o impeachment. Então, o governo ele não vai ser ingênuo para fazer isso de novo. Até porque o Marcelo mostrou ali a questão do ciclo econômico, né? Se a gente vai para um caminho de juros muito baixo, você fomenta a economia de uma forma que você vai necessariamente gerar inflação. E a gente sabe que a inflação ela afeta as pessoas de formas diferentes. O Marcelo também muito bem explicou, a minha inflação é diferente da inflação de todas de vocês. Nenhum de nós temos uma inflação igual. E a inflação ela afeta muito mais o público mais pobre, que é justamente o público que esse governo quer alcançar e proteger. Então, a troca do presidente do Banco Central, de fato, ela não nos traz garantia nenhuma de que a autonomia do banco vai ser cumprida. Porém, a gente entende que ele também não vai fazer nada que possa prejudicá-lo nesse sentido, como já aconteceu, e também ele não vai querer manchar a imagem dele com o principal público que o elegeu. Então, são alguns pontos que fazem a gente pensar de forma mais positiva, como o Marcelo trouxe, né? Não nos preocupar tanto. A indicação do Garópolo, ela foi até uma grata surpresa para o mercado. A gente esperava um nome menos pró-mercado. Então, a pessoa que possa vir a sucedê-lo, né, é uma pessoa muito bem aceita pelo mercado.
E complementando também, tentando trazer um exemplo, né, de que o que a Selic meta, que é aquela que o Copom determina, ela não é de fato o que vai predominar na economia. Imagina o seguinte, você está num balão, você está pilotando um balão lá em cima, e você puxa uma corda porque você quer que esse balão vá para o lado. Ele necessariamente vai para esse lado? Não, né? Depende do vento que está soprando também. Então, imagina que quem está puxando essa corda é o presidente do Banco Central. Mas o lado, de fato, que esse balão vai, é o lado que o mercado está soprando. Então, o mercado ele tem um poder para, de fato, puxar as coisas para o caminho que ele mais deseja. Tá? Então, isso dá um pouco mais de tranquilidade para a gente nesse sentido. É lógico que a gente não está imune a nada. A gente sabe que o Brasil é um país diferente, e tudo pode acontecer. Mas eu acho que a gente tem um caminho muito positivo pela frente. Acho que o caminho que o mundo está seguindo é um caminho que tende a beneficiar-nos. Basta que a gente não faça tanta besteira. E complementando o Fernando, né, acho que eu também tenho um pivetinho lá vai fazer 4 anos agora. A gente sabe que a gente faz qualquer coisa por eles. E indo nessa linha, a gente copia muito o que acontece lá fora, né? A gente costuma ser muito... O Brasil aqui segue muito o que acontece nos Estados Unidos, né? Aqui, a gente ia para o cofrinho para poupar. Quando juntava um pouquinho, ia lá na poupança, né? A gente sabe que a poupança é um péssimo investimento. Enquanto que lá fora, o americano, nascia o filho dele, o que ele fazia? Fazia um seguro de vida para ele, para garantir o período enquanto a criança precisaria de suporte, ele poderia não estar lá o tempo todo, e comprava ações. Então, a gente está indo para um caminho de amadurecimento, justamente isso que a gente está fazendo aqui, e um pouco do que a XP vem fazendo, desde que foi fundada, trazendo a educação, trazendo conhecimento. Isso tende a amadurecer o nosso mercado e fazer com que a gente caminhe a passos largos para desenvolver isso e melhorar a cada dia. Desculpa, acabei falando demais, mas agradeço também o espaço da SIC. A gente entende que isso aqui é o que de fato transforma. Obrigado. Legal, obrigado. Mais alguém? Alex? Só complementando também, em termos de último comentário, assim, bem rápido, sei que para não se prolongar, grande parte das dificuldades que nós temos como pais, como administradores, eu acho que isso não só governo, que nem o Fernando falou, não dá para esperar de um governo que queira deixar as pessoas talvez mais ignorantes para não saber de algumas informações. Nós, como pais, nós temos o nosso papel, a SIC tem o seu papel, os bancos, a XP, todos têm seu papel. Primeiro, isso é uma rede aberta, né, que está passando aqui, todos podem ouvir. Mas se pegam algumas pessoas talvez menos instruídas, talvez todos que estamos aqui somos pessoas instruídas ou pessoas que estão buscando instrução, certo? Partimos desse princípio. Se esse vídeo passa para pessoas não tão instruídas, ela assiste e sai. Por quê? Começa a falar de CDI, taxa Selic e gráficos, viu? Vai ser chato. Nós nunca vamos ensinar as pessoas com quem tem que chegar falando isso. Sim. Então, assim, é muito legal, é muito bonito falar de governança, falar sobre reserva de oportunidade. Ponto. Não serviu para nada. Por quê? A XP, você é representante da XP? Sim. Então, a XP, ela vai, com certeza, ela quer pessoas grandes, mas ela quer também o milhozinho que cai, porque assim, você consegue ter uma carteira grande de pessoas pequenas. E com certeza, se a XP, não estou falando da XP só, estou dando um exemplo, qualquer empresa trabalhasse para instruir as pessoas, talvez menos instruídas, o nosso mundo mudaria. Talvez as últimas eleições não teriam o resultado que teve, porque as pessoas estariam pensando no futuro delas. Os pais estariam pensando no futuro dos filhos, não pensando em ganhar um pão com mortandela ou ganhar alguma coisa porque vai ganhar alguma coisa de graça. Ela está pensando em pegar o dinheiro, trabalhar e investir. Então, assim, exatamente às isso, vezes, né? Falta um pouco de nós pensarmos lá na base. Educação na escola, né? Algumas coisas, algumas ações a gente está fazendo, inclusive o Marcelo tem uma surpresa para vocês, que esse bate-papo que ele fez aqui hoje, qualquer empresa que queira fazer internamente da empresa, sem custo, né, Marcelo? Exatamente. Quer comentar um pouquinho mais? Ele faz... Quero.
Nós temos, na verdade, uma área hoje dentro da SVN dedicada à educação, tá? Liderada pelo Silvio. Se estiver nos assistindo, um grande abraço ao Silvio. E a gente está trazendo uma metodologia de escalas de informação, justamente para bem lindo que você comentou. A gente precisa simplificar ainda mais, né? Então, aqui, em nome da SVN, nós estamos à disposição para os empresários que queiram levar para suas empresas esse tipo de apresentação. É um prazer, tá? Isso não tem custo monetário nenhum. Isso aqui é um prazer. Isso aqui é um serviço que a gente devolve para a comunidade. E aí, a depender do perfil que você tem na sua companhia, nós temos uma parte mais básica, e aí de finanças pessoais mesmo, né, para organizar o dia a dia da pessoa, até uma palestra que já começa a avançar em alguns indicadores, como nós fizemos agora, e até assuntos super dedicados, aí só de bolsa, aí só de fundos imobiliários, aí só de renda fixa. Então, a gente começa a criar uma metodologia de escala de informação também, para poder conversar com todo mundo, né, com todas as faixas, com níveis de informação, com níveis de conhecimento. Então, a SVN, e aqui em nome da SVN estou, né, me colocando à disposição, para quem quiser levar esse tipo de conteúdo, é só nos procurar, que é um prazer para a gente promover esse tipo de bate-papo, porque, como eu falei, é devolver para a comunidade tudo que ela tem nos entregado aqui em Cascavel, enfim, em todas as áreas, em todas as cidades que a SVN está presente, né? Samantha? Boa noite a todos. Só complementando o que, desculpa, o nome do seu Alex falou, o que acontece? A gente tem que falar de economia com os nossos filhos, ensinar, enfim, né, essa dinâmica toda, mas passando, e antes de passar por esse viés, tem que passar pelo viés político, mas não da política partidária, da política. O que é a política? Porque tudo depende da ação política, né? Então, eu faço isso na minha casa. A minha filha, desde pequena, ela guarda o dinheiro. No final do ano, ela abria o porco. Agora ela tem uma conta digital. Ela abria o porquinho dela, quebrava, levava lá, trocava as moedinhas e, você tem dinheiro para X. Eu quero tal coisa. Não, mas você tem dinheiro, então tem que ter dentro desse valor que você tem. E ela vai guardando. E agora ela está na fase da adolescência, ela quer comprar um tablet, ou quer comprar você tem que trabalhar. Quanto vale a tarefa tal? E ela é autista, uma autista nível 1, mas mesmo assim. E eu falo muito de política com ela. Tudo ela me pergunta. Eu estou doutrinando bastante ela. Mas doutrinando no bom sentido, né? Para que ela aprenda a discutir política, para que ela raciocine quando ela for escolher os representantes dela. Porque disso vai depender o futuro dela, como a gente falou dos filhos, dos netos, enfim, né? Então é importante a gente discutir política com os nossos filhos, né? Infelizmente é difícil porque você começa a falar e isso vai para o viés da política partidária, mas a gente precisa pensar nisso também, né? Obrigada. Obrigado, Samantha. Se alguém tiver mais alguma pergunta, senão a gente encerra. Mais uma última pergunta, daí a gente vai para o encerramento. Na verdade, eu gostaria de fazer um complemento até às perguntas que foram feitas aqui recentemente, com um viés um pouco diferente. Eu creio que a maior parte de vocês que comentaram a respeito da educação dos filhos e da educação financeira serão mais velhos que eu. Eu acabei de completar meus 30 anos, não tenho filhos ainda, então a minha experiência é zero nesse assunto. Então, só para ter vamos dizer assim, um contraponto disso que vocês estão dizendo, eu acho que, apesar de ser muito importante, todos esses apontamentos que vocês fizeram a respeito de ensinar como poupar, ensinar como trabalhar, eu acho que também é muito importante da nossa parte, né, querer aprender a respeito desse assunto, porque apesar de, como o Alex disse, para muitos de nós parecer chato falar da Selic, falar do CDI, falar da inflação, né, isso aí, na verdade, toma conta da nossa vida. E quem entende um pouquinho de economia, entende muito mais do mundo do que 90% das pessoas do nosso país. Então, acho que o principal de tudo é realmente fazer esse processo de levar o conhecimento para todo mundo, nós mesmos começarmos a nos interessar, a aprender. Eu, infelizmente, não venho de uma família em que foram bem educados financeiramente, então comecei por conta a procurar conhecimento, por isso hoje estou aqui, na verdade, minha primeira vez na SIC, gostei muito, voltarei mais vezes, seja inclusive. Sempre bem-vindo. Obrigado mesmo. E hoje eu me arrependo de não ter começado a poupar antes, justamente em razão dessa questão do tempo e do tudo mais. Hoje eu consigo perceber, né, como que eu já poderia estar melhor situado hoje em dia. Só que eu não tive esse conhecimento, então eu acho que o principal mesmo é que
todos que estão aqui comecem a realmente se interessar um pouquinho mais de economia, se interessar o que é o CDI, o que é o IPCA, entender um pouquinho de ação de bolsa de valores, para não só ensinar os nossos filhos a poupar, a trabalhar, mas também a como fazer o nosso dinheirinho render. Trabalhar para ele. Sempre fazendo ele trabalhar para a gente e não a gente ficar sendo escravo do dinheiro para o resto da vida aí, né? Que é uma coisa que eu acho que a maior parte dos brasileiros aí tá sujeita a padecer desse jeito ainda. Então, que façamos diferentes todos nós, não é mesmo? Muito bom. Era isso. Obrigado. Bom saber, Fernando. Obrigado aí por complementar. Realmente é importante conhecer de investimento. E tem uma coisa que o Marcelo mostrou, pena que deu um probleminha ali, ele não conseguiu. Quem for assistir depois no YouTube vai poder ver completo, porque estava transmitindo. Mas investir não é valor, é regularidade. Tá? Não importa o valor, o que importa é regularidade. Vocês viram o exemplo do estagiário e do gerente ali. Então, o estagiário com regularidade, ele conseguiu chegar mais longe. E isso acho que cada um tem que ter isso. O brasileiro, ele tem aquela coisa, primeiro ele gasta e o que sobra ele investe. E ele tem que fazer o contrário. Primeiro ele investe e o que sobra ele gasta. A hora que ele aprender a investir com regularidade e o que sobrar ele investir, ele gastar, ele começa a mudar o destino financeiro dele, da família e de onde ele está inserido. Então, para finalizar, eu quero agradecer o Marcelo. Marcelo, obrigado aí mesmo pela colaboração, por esse bate-papo. Acho que agrega para todo mundo que está aqui, para quem está nos ouvindo online. E fica aqui o convite para que vocês venham sempre, todas as últimas quintas-feiras do mês. A gente sempre tenta trazer um assunto relevante que possa ajudar o empresário, ajudar as pessoas. O nosso objetivo aqui na SIC, fazer com que a nossa cidade, a nossa comunidade, ela prospere e que ela tenha um futuro brilhante, que colham bons frutos. Esse é o nosso trabalho. Então, obrigado pela presença de todos. Uma boa noite.